Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 13 de novembro, nós vamos meditar de Atos, do capítulo 4 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Pedro e João presos. Exatamente, começou a perseguição. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem Jesus a ressurreição dentre os mortos. Os prenderam, recolheram-lhe ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram as palavras e a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões, os escribas, com o sumo sacerdote Caifás, Anás, João Alexandre, todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Pondo-os perante eles, arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por qual ele foi curado, tomai conhecimento vós, todos os povos de Israel, de que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Quando Pedro falou isso, ele cumpriu a promessa, a palavra que estava em Salmos 118 e 22, que fala que Jesus era a pedra angular, né? Que ele seria rejeitado. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual se importa que sejam salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer em contrário. E, mandando-o sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e nós não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não mais falarem nesse nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram, não tendo achado como castigá-los, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. E nós tínhamos, a igreja reunida em oração. Olha só, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram todas as coisas que haviam dito os principais sacerdotes e os anciões, e ouvindo isto, unânimes levantaram uma voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se reis da terra e autoridades se ajuntaram a um
contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra teu santo servo Jesus, a qual ungiste, né? E aí nós vamos ver mais detalhe ainda dessa comunidade cristã. Versículo 32 do 4 diz: da multidão dos que creram era um coração e uma alma, eles eram unidos, ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía, tudo, porém, eles tinham em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo e todos eles haviam abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terra, casas, vendiam-a e traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então estes a distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. E aí nós vamos ver o exemplo do próprio Barnabé. José, a quem os apóstolos deram de sobrenome Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chifre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. E aí, olhando para isso, né, e admirando essa atitude, né, desse levita, que tão desprendido foi Barnabé de vender posses e depositar aos pés do altar, aconteceu que um homem chamado Ananias e a sua mulher Safira vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentiste ao Espírito Santo? Reservaste parte do valor do campo? Olha que interessante, aqui não é que eles tinham por obrigação, eles viram a atitude de Barnabé, quiseram fazer o mesmo, só que de forma combinando, Ananias e Safiras resolveram reter parte do valor e dar o restante como se fosse todo o valor, né? Olha só o que Pedro fala para Ananias: por que mentiste, né? Porque deixaste que o diabo iludisse o teu coração? E aí, por conta disso, o texto fala que Pedro diz a ele: conservando porventura não seria teu? Ou seja, Ananias, o dinheiro é teu, é todo teu. Você não precisava dar, mas uma vez que você quis dar, por que você mentiu dizendo que estava dando tudo quando você reteu uma parte? E aí nós podemos ver que, ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Isso mesmo, Ananias morreu. E aí, logo em seguida que retiraram o corpo de Ananias, chega Safira, a mulher dele, com o mesmo discurso. E aí Pedro ainda dá uma chance, né, dela falar a verdade, mas ela sustenta a mentira que tinha combinado com seu marido e ela também morre. E aí, essa é relatado no capítulo 5, depois a partir do versículo 12, nós vamos ver que os apóstolos fizeram muitos sinais e prodígios, né? Em outras versões fala milagres, e aí eles costumavam se reunir, né? E tinha essa comunhão entre eles, até que a prisão dos apóstolos, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com eles, isto é, a seita dos saduceus, tornaram-se, encheram-se de inveja e prenderam os apóstolos e recolheram uma prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora. Ide, apressando-os no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinava. Chegando, porém, o sumo sacerdote com eles estava, convocaram o sinédrio e todo
o senado dos filhos de Israel e mandaram buscar no cárcere. Mas os guardas, indo, não o acharam no cárcere. E tendo voltado, relatado, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e os sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-a, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que deveria ser isto, né? Nesse interim, alguém chegou e lhe comunicou: eis que os homens que recolhessem ao cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisso, indo o capitão e os guardas trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejado pelo povo. E aí nós vamos ver, né, que nós vamos ter no versículo 33 o parecer de Gamaliel, né? Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-lo, né? Ou seja, se encheram de raiva, mas levantando do sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhe disse: israelita, tentai bem ao que ides fazer com estes homens, porque antes desses dias se levantou o Teudes, insinuando ser ele alguma coisa, a qual agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos os quanto prestaram obediência se dispersaram e disseram mais nada. Ou seja, Gamaliel falou: olha, isso é uma seita, não se preocupem com eles. Quantas outras seitas se levantou, quantas pessoas arrebanharam, mas da mesma forma que começou, assim acabou. Então, povo, vamos pensar que isso daqui a pouco, essa onda de Jesus passa. É isso que ele fala, né? E aí, no capítulo 6, que é o nosso último capítulo de hoje, nós vamos ver a instituição dos diáconos. Por quê? Por conta da necessidade. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração, né? Dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir as mesas? Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E assim foi criado os diáconos, né? Servos para servir a outros, olhar as necessidades do órfão, da viúva, as necessidades, né, da igreja, e estão ali prontos para servir e servir com excelência. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Queremos dedicar tudo que temos, tudo que somos aos Teus pés, papai, porque nada somos sem Ti. Queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.